A saúde das contas públicas e do presidente da República. Começa agora JBR News. Olá, você que nos acompanha. Olá, Rodolfo Lago, meu parceiro. Tudo bem, Alexandre? De volta aí. Graças a Deus, depois de uma gripe forte. Vocês que estão aí do outro lado, se cuidem, porque aqui em Brasília a oscilação da temperatura está tão grande que a gente acaba sendo derrubado na cama. E falando em cama, nós temos hoje o principal paciente do país também internado, já que o presidente da República, e cuidado, hein, Rodolfo Lago, espero que não seja eu. De qualquer maneira, nós temos o presidente da República, o principal paciente do país, internado também no Hospital Sírio-Libanês, sob os cuidados do competente médico, Dr. Roberto Calil. Porque, como você se lembra, o presidente da República sofreu uma queda doméstica que acontece com muitas pessoas no banheiro de sua casa, residência oficial em Brasília, e claro, não somente pela idade, mas pelo local, a cabeça sempre é um local muito delicado de todos nós, acabou tendo que passar por um novo procedimento cirúrgico, justamente para acabar com o sangramento que estava gerando dores de cabeça no presidente. Claro, a situação da saúde do presidente da República, em qualquer país do mundo, é notícia, e não seria diferente no Brasil. Agora, coincidentemente, acontece no momento que o Brasil se preocupa com o quê? Com a saúde das contas públicas. Exatamente neste momento que a gente vive um pacote de ajuste fiscal, uma tentativa do governo federal e, claro, do presidente da República de fazer várias aprovações que vão desde reforma tributária, ajuste fiscal, orçamento e emendas, neste momento a saúde do presidente também é colocada de alguma maneira, sob as vistas de todos nós. E o que isso pode acabar ocasionando? O que ocasionou? Ontem tivemos uma elevação da taxa Selic, e acima do que o mercado previa, Rodolfo Lago. Porque o mercado, que já é esse ente que a gente fala muito feroz em alguns momentos, falava que deveria ser um aumento de 0,75%. E por unanimidade, o Copom aprovou um aumento de 1%, ou seja, a taxa Selic passou para 12,25% ao ano. E isso, claro, projeta muita coisa, né, Rodolfo? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que realmente você tem aí uma associação que não é de fato muito boa, que é de alguma forma preocupante. Primeiro, vamos lá, a taxa de juros, a taxa Selic. Desmonta-se um pouco, e aí sem entrar um pouco em consideração se o Banco Central está certo ou se está errado, essa é uma outra discussão, mas desmonta-se um pouco aquele discurso que antes havia, de que aquilo era uma consequência do fato do Banco Central ter obtido uma autonomia e os mandatos dos presidentes começarem em um governo e terminarem em outro. Então, o presidente Lula, enquanto presidente do Banco Central era o Roberto Campos Neto, dizia que tudo isso acontecia porque o Roberto Campos Neto tinha sido indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e era, então, vamos dizer assim, alguém de oposição no comando da política monetária. O presidente Lula trocou o presidente do Banco Central, colocou lá Gabriel Galípolo, uma pessoa que antes estava no Ministério da Fazenda, era o principal assessor do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Hoje, o Galípolo é o presidente do Banco Central, e aí a taxa de juros é elevada a um dos seus maiores níveis, com uma indicação de que vai ser elevada ainda mais nas duas próximas reuniões do Copom. Não, uma pequena correção, foi coisa de detalhes, é porque ele ainda não é o presidente, será em janeiro. Gabriel Galípolo, como você disse, ele já é o presidente do Banco Central, foi uma pequena correção dessa questão da gente querer a precisão da informação. Mas quando você toca nesse ponto e você vê como a situação é difícil, Gabriel Galípolo entrou justamente, como você disse, com uma missão de fazer os juros serem revertidos para baixo, ou seja, cair a taxa de juros. E vai justamente entrar no momento que talvez o Brasil tenha que elevar acima do esperado. Pois é, né? Porque essas indicações já indicam uma possibilidade de aumento da taxa de juros no momento em que o Galípolo já vai ser presidente do Banco Central. Então, há ali, enfim, uma lógica com relação a isso, que talvez não seja simplesmente com relação ao nome no comando, mas, enfim, há toda uma lógica ali, enfim, da influência do mercado financeiro, da origem dessas pessoas, que é do mercado financeiro, que no final das contas que acaba orientando
as coisas ali no Banco Central. O que acontece? O Banco Central argumenta que está havendo uma subida da inflação, também além do centro da meta, principalmente da inflação de alimentos, e isso leva a necessidade de aumentar os juros. Agora, será que a gente realmente precisava ter o segundo juro mais alto do mundo, projetando a possibilidade de vir a ter o juro mais alto do mundo? Enfim, essa é uma longa discussão. Não, é uma longa discussão, até porque já se fala hoje, Rodolfo Lavo, que a projeção de fato para os próximos meses, se as coisas obviamente não forem diferentes do que estão no atual cenário, é de juros chegarem a 15% ao ano. Realmente algo que nunca se imaginou. E isso de fato acaba com os projetos que aí toca diretamente a saúde do presidente da República. Por quê? Ele precisa fazer as entregas da economia. A economia, voltamos a dizer, é a grande bandeira do governo Lula. Ele entrou numa disputa muito acirrada com o ex-presidente Jair Bolsonaro, ganhou com uma diferença pequena e a grande parte da população tem a esperança de melhora econômica que ainda não foi sentida. E essa pesquisa, que inclusive você, na minha ausência, analisou muito bem, demonstra justamente esses quadros. Porque o brasileiro hoje, ele está sentindo falta justamente da entrega na área econômica. O que faz muitas vezes o presidente não ter uma avaliação tão alta com relação ao seu governo, à sua popularidade, é justamente a entrega econômica. Se a taxa de juros é muito elevada, diminui o quê? O poder de consumo. Por um lado é importante, porque você não deixa subir a inflação. Por outro lado, é uma certeza que o país está vivendo uma situação de recessão, a qual a população não sente o benefício da melhoria econômica. E aí, claro, o presidente no Sírio-Libanês, passando por um procedimento cirúrgico, faz com que o mercado também pense, será que o presidente vai ter esse vigor todo para impor justamente as aprovações necessárias no Congresso Nacional? Sabe-se muito bem que a articulação política do presidente tem falhas. É o presidente que muitas vezes tem que chegar aí pessoalmente para fazer as coisas virarem no Congresso. Um presidente debilitado ou com a sua saúde não em pleno vigor, será que vai ter essa mesma condição? Tudo isso influencia na insegurança do mercado. Sem dúvida, né? Porque o presidente fica obrigado aí a esse afastamento aí por questões de saúde num momento aí crucial, porque é exatamente o momento em que o Congresso Nacional está ali analisando projetos que podem dar uma sinalização de melhora para a economia. Por um lado, ontem ali a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto da reforma tributária que está sendo analisado hoje, nessa quinta-feira, no plenário do Senado. É uma sinalização boa, porque, enfim, se aprovada a reforma tributária, sinaliza bem aí uma mudança importante no país nos próximos anos. Essa sinalização é boa, mas, por outro lado, segue empacado o pacote de corte de gastos, o pacote de ajuste fiscal. E aí falta realmente o principal articulador político desse governo, que é exatamente o presidente da República, o presidente Lula. Então, é um problema que o afastamento aconteça nessa hora e que provavelmente pode durar ainda mais alguns dias. Nós estamos aí numa reta final, quer dizer, a partir de agora uma semana para o final das atividades ali no Congresso, que podem durar no máximo até a próxima sexta-feira, dia 20 de dezembro. E justamente uma semana derradeira, a qual o presidente, ainda que saia do Hospital Sírio-Libanês nos próximos dias com a saúde recuperada, dificilmente poderá voltar à ativa logo em seguida, e justamente nessa semana que se decide tudo, no caso da reforma tributária, sabendo que existe o empenho e a boa vontade dos parlamentares, porque é uma meta também dos presidentes das duas casas, porém, com relação ao ajuste fiscal sem a presença do presidente, dificilmente isso vai avançar, em especial na Câmara dos Deputados. É isso aí, porque ainda tem aquele rolo das emendas que ainda não está solucionado. Portanto, esse é o climão em Brasília, a saúde do Brasil e a saúde do presidente. Mas daqui temos que encerrar, porque nós terminamos o nosso tempo, agradecendo sempre a sua audiência. Deixando aqueles convites importantes para nós aí.
O que você acha disso tudo? Enfim, qual é a sua sensação? Como é que a economia está afetando sua vida? Comenta aí, a gente vai gostar de saber. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.